Olá, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre como equilibrar a nossa energia com a acupuntura, para a gente deixar de ser refém das nossas emoções. Olá, Sofia, bem-vinda. Aguardando a Lídia. Lídia entrando aqui. Pode... Sônia, bem-vinda. Vamos lá, aguardando a Lídia, que vai me mandar a solicitação para poder entrar aqui e a gente está conversando. A Lídia é fisioterapeuta, está lá nos Estados Unidos e veio aqui contribuir. Ah lá, vamos ver. Aguardando a entrada da Lídia. Oh, coisa boa poder encontrar com ela. Oi, Oh, Magda! Que oi, delícia! Lídia. Que coisa boa a gente aqui. E já, Verdade. pois é, deixa eu colocar aqui fixar o título da nossa live. Deixa eu colocar aqui. Como é que eu faço? Ai, que gostoso falar de acupuntura hoje. Pois é, que contribuição maravilhosa. Ah, aqui, fixei. Pronto. Ah lá. As pessoas estão entrando ainda. Uhum. Aqui tem algumas pessoas já conhecidas. Nossa, lá. Elis vindo. Andressa, bem-vindo. Quem estiver assistindo a gravação vai estar no nosso futuro, mas no presente, e é um presente aqui para nós, e nós vamos aproveitar para estar compartilhando, contribuindo com as pessoas, com ferramentas simples que podem auxiliá-las, né, a sair do aprisionamento de não conseguir administrar bem a emoção. E eu quero, Lídia, que você comece se apresentando, onde você está, o que te levou ir para aí, o que você está fazendo, qual é a sua profissão, o que você trabalha, estuda, se especializando aí mais ainda. Então tá bom, vamos começar. Eu sou fisioterapeuta no Brasil, formada já há muitos anos, e daí fiz uma especialização em acupuntura e aurícula aí no Brasil. E aí vim para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado. Então falta ainda um ano para eu acabar. Então, estou fazendo um mestrado em acupuntura, que aqui são 3 anos de curso, e estou amando, vendo tudo de novo, aprofundando mais. Então, conhecimento nunca é demais. Então, agora estou me especializando aqui. E nesse momento eu estou aqui em Massachusetts, na quarentena, mas eu estou morando agora na Flórida, estou estudando lá. Então, fica esse ping-pong entre Massachusetts e Flórida. Aham. Mas com acupuntura eu já tô faz, acho que desde o meu primeiro curso, já há quase 10 anos que eu já estou imersa nesse mundo de acupuntura, de equilíbrio, de energia. Então, é a minha paixão é trabalhar com isso. Conta um pouco, então, o que que é a acupuntura, o que que é essa especialização em auriculoterapia. Fala um Uhum. pouco de como que é. Então, a acupuntura ela data de mais de 3.000 anos. Então, é uma ciência, já considerada ciência já. É muito antiga e ela é baseada em 12 principais meridianos que a gente tem no corpo, fora os auxiliares. Então, a gente tem outros meridianos fora desses principais. E o objetivo da acupuntura é reequilibrar o organismo. Então, como começou na China, eles não tinham essa ideia de anatomia, nem de essa parte ocidental que a gente tem, né? Então, para eles, a definição de doença, era tudo relacionado a um desequilíbrio. Então, se o seu corpo está em desequilíbrio, se a energia não está fluindo como deve fluir, você vai acabar sofrendo alguma outra coisa. Então, desde processos psicológicos até alguma doença no corpo. Então, eles sempre olharam para essa parte como um desequilíbrio. E eu estava até estudando a parte da aurículo. A aurículo também já existia nessa China antiga, que a gente chama, há 3.000 anos também.
E agora está ficando mais popular desde 1950, começou a se difundir melhor. E agora tem outras técnicas sem ser só a acupuntura chinesa ou aurículo. Aurículo é a parte que funciona só na orelha e eles dizem que é um microsistema. E é muito interessante porque aqui eu consegui fazer um curso de aurículo que é uma aurículo alemã. Então é baseado em fatos científicos e eles estudaram que na orelha é o único lugar do corpo que tem os três tecidos que chama de tecidos embrionários. Que Então, formam todos os outros órgãos, né? todos. Então, na orelha é o único lugar que tem esses três. Então, é uma região muito importante. Tem gente que consegue tratar. Eu tenho um professor que ele só trata com a aurícula há 30 anos. Sim. Então, é muito fascinante como a gente pode melhorar o nosso equilíbrio, o nosso sistema, só colocando coisas na orelha, né? E não precisa Pois é. necessariamente ser só agulhas. Então, Uhum. o legal é que nem eu estava fazendo o tapping né, dos pontos, a acupuntura não significa só agulhas. Então, ela Sim. engloba uma série de É outras. trabalhar no corpo de energia, né, Lídia? Total, total. Aham. Então, tem gente que não gosta de agulhas, mas tem outros estilos de acupuntura que coloca. Por exemplo, a acupuntura japonesa é uma outra técnica, é muito mais sutil que a chinesa, são poucas agulhas mais finas e trabalha bem na sutileza mesmo. Ou você pode fazer também a pressão, né, ou massagem. Então tem muitas outras técnicas que não precisa ser necessariamente agulhas ou que induz dor, né? A acupuntura ela vem para equilibrar. Então, Você não sei se sabe sobre a acupuntura sem agulhas. Quem começou a investigação dela, no TFT especificamente, foi o Roger Callahan. Você hum. tem alguma informação sobre isso? Eu tava lendo sobre isso, alguma coisa. Achei muito Então, fascinante. ele, um psiquiatra com anos em especialização, tratando uma paciente que tinha um pânico imenso de água, um medo terrível, e ele já tinha se utilizado de tudo quanto é técnica para poder trabalhar com ela, e ele também estudava muito sobre os meridianos. E aí, no Uhum, momento em que eles estão indo próximo à piscina, e ela toda com a sensação, ele falou, então vamos bater no meridiano do estômago, porque ela começava com a sensação no estômago. Ele falou, uhum, então dá umas batidinhas aqui. E aí, quando ela fez isso, ela falou, acabou. Ele falou, acabou o quê? Acabou o pânico. Ele pensou, não, acabou a sensação no estômago. Não, ela se aproximou, colocou os pés na água, e uhum, naquele dia ela foi para o mar, para perceber. E aí ele ficou intrigado. E aí ele uhum, começou a perceber que isso não funcionava nos outros pacientes, então ele foi se aprofundando. Por isso que o TFT ele é uma técnica viva de investigação, porque à medida que o tempo passa, mais pontos para o tapping vão sendo incluídos, e à uhum, medida que o resultado acontece, depois de muitos testes, aí é que se torna um algoritmo uhum, específico para uhum, tratar aquele trauma especificamente, aquela emoção específica, né? uhum. Então, mas A acupu- continua aí, é. minha querida. Não, imagina, a acupuntura ela funciona. É que muita gente não entende que isso pode ser ajudado também na parte emocional, né? Sim. Então, até a Tati tá aí, ela é psicóloga. Então, Ah, muitos processos psicológicos acabam ficando no nosso corpo. Então, a acupuntura, o tapping, super funciona nessa para ajudar a dissolver esses traumas, esses bloqueios, porque o que a gente entende na acupuntura é que se você tem algum problema, significa que tem algum bloqueio em algum lugar do seu corpo que não está deixando essa energia fluir. Então, a ideia é você liberar esses bloqueios, que a energia passa e você restaura a sua saúde. Então, essa é a ideia principal, a gente liberar esses bloqueios e restaurar o equilíbrio.
Porque a gente não vai conseguir ser saudável se a gente tiver alguma coisa bloqueando esse fluxo de energia. Porque no final a gente funciona na base da energia. Então, né? Sim, Então, nós somos energia, né? A não, energia não está tem em como nós, a fugir gente disso. percebe, a Muito. gente, a gente acorda com um nível de energia, é bem perceptível, né? Uhum, Quem teve uma boa noite de sono, olha lá, as pessoas chegam. Quem teve uma boa noite de sono, atingiu um nível de restauração, energética, boa, acorda bem disposto, e ao longo do dia essa uhum, energia vai sendo distribuída ao longo do nosso dia. Então é importante a gente estar se utilizando de técnicas que a gente possa repor para manter esse nosso nível uhum. de energia num equilíbrio, né? E a gente ir tirando esses nossos bloqueios, porque Sim. muitos desses nossos bloqueios, além de virem durante o processo do dia natural, nos nossos relacionamentos, na nossa relação com o nosso trabalho, com as pessoas, mas eu gosto sempre de frisar que muitas vezes aquela técnica, não é o outro que me irrita, sou eu que me irrito com o outro. Então, o que, que tem dentro de mim que lidou de maneira X ou Y em relação àquela circunstância? Tem uma Uhum, causa lá na primeira infância, alguma coisinha que está lá bloqueado. E a acupuntura, como uhum, o trabalho no corpo de energia, permite desbloquear o que está ali naquele dia, mas uhum, eu estou num trabalho investigativo mesmo de perceber com os feedbacks das pessoas que eu atendo sobre desbloquear as questões lá, né? uhum. Inclusive essa técnica, as questões lá atrás, eu digo, na primeira infância, muitas vezes na gestação, e às vezes com lembranças de vidas passadas. O psiquiatra Brian Weiss também tem um estudo muito sobre isso, né, das vidas passadas, e tem bloqueios que estão lá e que tem uma frequência de vibração no Uhum, nosso corpo emocional, e a gente pode desbloquear, e se nos for permitido por nós mesmos, vem para o nosso racional e a gente acessa a lembrança do que está. Eu tenho uns feedbacks sobre isso, de uhum. perceber, ainda mais me utilizando daquela frase, a quem pertence isso, devolva ao remetente. Esses dias mesmo teve uma pessoa que falou, Magda, eu percebi que tal situação tinha a ver, aquilo era da minha mãe. E aí ela perguntou para o pai dela, pai, houve alguma coisa? E ele confirmou. E ela estava na barriga da mãe dela, Ai, quando que legal! o medo que ela estava sentindo. Não é maravilhoso isso? Eu não Maravilhoso. pedi autorização para eu estar falando quem é, eu tenho muito feedback disso. Você desbloqueia agora e pode ter uma percepção de onde estava a raiz do bloqueio, né? Uhum. E a acupuntura também funciona nesse sentido, talvez não tanto voltado para essa parte, mas acontece muitas coisas durante o tratamento que a gente nem o paciente estava esperando, né? Algumas sensações, então tem pontos específicos no corpo, e eu fiz uma análise desses pontos do TFT, Tô então doida tem para muito. saber. Ah, muito legal! E tem Fala aí. muitos pontos que tá na lista do TFT que são responsáveis por exemplo, abrir o tórax. Então, quando a gente abre o tórax, todas as emoções podem ser afloradas, né? Então, são pontos importantes, um ponto de dor, esse da mão, de dor, né? Então, funciona muito para isso. Então, são técnicas que acabam te ajudando, auxiliando a desbloquear, né? E até, né, desbloquear lá atrás ou alguma coisa que está acontecendo agora. Então, o que eu acho fascinante da acupuntura é que ela vai o oposto do que é a medicina tradicional, né? Que enxerga só uma dor de estômago como algo pontual, uma dor de cabeça algo só na cabeça e não consegue fazer essa leitura do corpo, que uma dor de estômago não é só uma dor de estômago, né? Uma prisão de ventre, uma constipação não é normal, né? Aham. Então, a gente E não é consegue, pontual. e não é pontual. Então, Aham. consegue desbloquear e
olhar o ser humano de uma maneira completa, né? Então é tudo interligado, os meridianos todos são interligados. Então tem hora, o que eu acho fascinante, tem horas do dia em que a cada 2 horas os meridianos trocam de ápice, né? Então a cada 2 horas é um ponto de ápice forte dos meridianos. Então, se você acorda num específico horário de noite, isso está ligado a um meridiano, né? Então, ou se você tem mais sonolência durante um período do seu dia, isso está ligado a uma outra energia de um outro meridiano. Então, essa energia tem que fluir de uma maneira completa, né? Para você ser saudável, para você conseguir se equilibrar. Ainda mais agora com essa parte de quarentena, tá todo mundo em casa, ninguém aguenta mais. Então já Sim, vai o bloqueando outras emocional tá coisas. bem. Tá Aham, bem oscilando, né? aham. Então, pode continuar. E o bonito é a gente pensar essas informações, né? A medicina já está caminhando para isso, né? A Bianca, filha do Hugo, está fazendo faculdade de medicina em Taubaté, Uhum, a Universidade de Taubaté foi a primeira a incluir a disciplina espiritualidade uhum, na faculdade de medicina, e porque, desculpa, percebem que a espiritualidade, o sutil, faz parte do processo, como eu uhum, ligo emocionalmente com a doença, faz com que a gente burle os diagnósticos, a sua avó Maguinha, o quanto pôde enfrentar com alegria as adversidades na saúde dela e a expectativa de vida dela, que era curta, quantos anos se passou. sim, Então, o que, que sim. há por trás da maneira como eu lido com a coisa? A coisa está Uhum, ali. Né? E uhum, se emocionalmente eu tenho um equilíbrio para lidar com aquilo, e quando eu trabalho no corpo de energia, eu estou interligando o corpo físico, o uhum, emocional, o mental concreto, racional, mas eu estou uhum, acessando o meu mental superior, o ser que eu sou, o espírito que está ocupando todos esses corpos, a consciência que está ocupando todos esses corpos. E uhum. como eu lido com isso, quando eu trabalho no corpo de energia, eu estou frequenciando em todas essas camadas, né, Lídia? Uhum. E como ajuda, Magda, todos esses trabalhos que a gente faz relacionados à energia, como ajuda até no tratamento ocidental. Então, se você tem, tem doenças que a gente não vai liberar o remédio só para ficar com a acupuntura, por exemplo, né? Quem tem pressão alta vai continuar tomando remédio para pressão alta, mas a gente consegue muito diminuir a dose, consegue muito melhorar a qualidade de vida. Pacientes com câncer, a gente consegue melhorar muito a parte dos enjoos, né? Tem cada pessoa é uma pessoa, mas a gente consegue auxiliar. Então, Uhum. era considerado um tratamento auxiliador, mas em muitos casos até principal. Porque a É, gente tem resultados fascinantes com a acupuntura, com outras técnicas de liberação de energia. E eu acho legal que as pessoas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, elas encaram a acupuntura, essa medicina alternativa, com muito mais naturalidade que aí no Brasil. Eu acho que tudo está melhorando. Aqui está melhorando essa ideia, aí no Brasil está ficando mais difundido e as pessoas estão aceitando e acreditando. Mesmo se você não acreditar, funciona de qualquer jeito, né? É é. científico. Aham. Não tem o que duvidar, mas enfim. Então, eu acho que isso é muito interessante, isso é muito positivo a gente conseguir melhorar essa divulgação, né? Sim, A minha família é só de médicos, né? sim, Só tem médico na minha família. E eu vejo os meus primos, estou encaminhando um paciente para você, ou você pode falar com o paciente sobre isso. Essa fusão é muito boa, porque é sim, só benefício, é só benefício. sim.
E é tão gratificante quando os nossos pacientes retornam falando assim, olha, diminuiu a medicação, ou me liberei da medicação, o médico me liberou da medicação. Isso é muito gratificante a gente perceber. A Renata, Eu, bem-vinda aí, Renata. eu tive uma paciente, também não posso falar o nome, uma paciente aí no Brasil, ela ficou comigo por alguns meses, mas ela veio para o meu consultório por um problema de tontura, assim, bem físico, e a gente começou a trabalhar, isso melhorou. E depois a gente começou a trabalhar outras coisas até emocionais nela, e ela fala para mim, Lídia, depois que eu comecei a fazer acupuntura, eu consegui melhorar o meu trabalho, porque eu não conseguia falar não para ninguém. Então eu tava exausta, eu estava trabalhando demais, porque como ela era muito responsável e fazia um trabalho muito bom, todo mundo jogava as coisas para ela. E ela falava assim, eu não conseguia falar não. E depois que eu comecei a me tratar com a acupuntura, meu trabalho mudou. Ela até mudou de setor, ela agora consegue falar não, ela conseguiu um cargo mais importante. Então você fica admirada como um processo de liberação desses bloqueios, que às vezes a gente nem era o nosso foco, conseguiu melhorar, assim, mudar a vida dessa, por exemplo, dessa paciente. Mudou o jeito que ela encarava o trabalho, a vida. Então, quer dizer, É a um efeito qualidade de dominó. vida, efeito dominó, Magda, efeito Você dá dominó. uma batidinha e vai. Muito, muito. E como aqui nos Estados Unidos, essa parte de. Eu acho que, por exemplo, aí no Brasil eu estudei acupuntura também por 3 anos, mas era considerada uma pós-graduação. Então, eu sou fisioterapeuta, fiz uma pós em acupuntura. Aí vim para cá, faço um mestrado que são aulas quase que diárias. É muito mais conteúdo, é muito mais profundo, é muito mais diverso. E você fala, nossa, eu só tinha estudado a pontinha do iceberg e agora tem muito mais coisa para entender, para estudar e expandir. Então é Sim. fascinante. Uma diferença fundamental na acupuntura sem agulhas é que Uhum, a mente faz parte do processo para que uhum, efetivamente aconteça. Você pode tratar vários temas, mas é lógico que aqui, compartilhando com o público no Instagram, eu fiz uma adaptação, porque eu junto tudo quanto é técnica, eu busco conteúdos em várias fontes e aí vou me nutrindo disso e colocando nos meus atendimentos. Aqui eu compartilho de uma forma que, casando as duas técnicas, a pessoa possa estar percebendo a sensação. Aqui no meu consultório eu posso ser mais específica, buscar em que momento ela está frequenciando com aquilo, com aquela informação que ela me traz, com aquela dificuldade, né? O desconforto inicial, e a gente revisita a causa e consegue liberar rapidamente. Mas a uhum, mente faz parte do processo. Então, uhum, muitas vezes a gente, se houve um trauma específico lá atrás, ao invés de eu trabalhar a sensação que ela está aqui na minha frente, a gente vai colocar ela com a mente lá no trauma. Ela uhum, acessou essa lembrança. Então, pensando naquilo, a gente faz a rodada de TFT, que vai trabalhar nessa rodada coringa, por exemplo, eu vou trabalhar traumas, mas naquele trauma pode estar mágoa, ódio, raiva, uhum, uhum, revolta, vergonha. Então eu estou fazendo uma sequência que passa por tudo isso, mas a mente está lá no trauma. A gente uhum, conseguiu resgatar que aquela dificuldade tinha a ver com aquele trauma lá na infância. uhum, E aí se libera. Né? uhum. Existem várias formas, porque, como você disse, cada um é único, vem mas tem um contexto. Né? Tem um Então, contexto. É. e como a gente trabalha nesse contexto específico, é por isso que tem que e não deixar, por isso que eu vou nas frases, lembretes, para que a mente não, especialmente quando tem traumas assim na infância, é comum que durante o processo venham outras imagens ao Uhum, longo da vida que reforçaram aquela sensação, aquele sentimento, né? E aí a gente vai puxando a pessoa, vamos lá na causa, porque na causa, já no efeito dominó, retira todos os demais acontecimentos. E aí uhum, tá lá o trauma, tá. Ela olha daqui para o trauma que havia lá atrás
ressignificando, já Uhum. não tem a sensação. E é legal porque às vezes a pessoa pensa, e é muito rápido, o Uhum. TFT é muito rápido. A pessoa olha e fala, eu não tenho mais aquela sensação que eu tinha quando eu olhava, né? Eu Uhum. tenho uma colega, eu conto isso para algumas pessoas, uma colega que mal a gente iniciou, uma colega de turma. Ela iniciou o processo e aí foi aplicar o TFT Coringa numa pessoa de 55 anos, a idade que eu tenho, que tinha sido violentada aos 5 aninhos de idade. E tinha muito sofrimento. E se liberou com uma única sessão Uhum. de todo aquele desconforto, mágoa, revolta, raiva, que estava lá, presa. Uhum. É Então, fascinante. é Não, fascinante. não, é. Conta. Eu fiz o TFT aquele dia que eu conversei com você, que eu acabei na sua live e fiz o TFT, e é impressionante como a gente se sente bem logo após de fazer os pontos. Eu já tinha visto sobre o TFT na internet, nossa, é impressionante como a calma é instantânea, né? Você Sim. faz os pontos, você sente diferente. Uhum. Não tem Algumas como não pessoas. É, sentir, você fica igual, você fica diferente depois do TFT, dos pontos. E é muito legal, que não e sim. dá pra gente mesmo fazer. E estava falando sobre trauma, eu tive um professor aí no Brasil, que ele tinha uma técnica de aurículo, que trabalhava traumas. Era com cristais radiônicos, em vez de ser sementinha de mostarda, eram os cristais radiônicos que eles tinham feito uma programação, ah, uma neuroprogramação nesses cristais, e eles tinham uma energia diferente. Então você colocava, fazia, era uma sequência também, alguns pontos na orelha, ia trabalhando esse trauma e junto com o timo. Então você acessava o timo, colocava esses cristalzinhos na orelha, e ia liberando esse trauma quase que em uma sessão ou poucas sessões. E foi muito interessante, porque eu quis falar, será que esse cristal realmente funciona? Então sem avisar meus pacientes, eu coloquei na orelha em vez de colocar a semente, e eles me falaram, nossa, dessa sessão foi diferente, eu senti alguma coisa diferente. Então quer dizer que o poder da mentalização e da intenção é muito importante. Aham, Faz toda a diferença no tratamento. É sim. Bom, muito. existe É quase que. diga, Ih, travamos aqui. para os cristais, vai muito além da intenção ou da mentalização, mas isso é tema para outra live. O poder dos cristais. Eu tô travada aí para você? Para mim tá perfeito aqui. Deixa eu ver. Tá perfeito? Você tá cortando aqui. Acho que é minha internet. É. País de primeiro mundo, mas a internet não. Deixa eu ver. Mas pode tentar Não, mas falar. não, mas os cristais, eles vão além da intenção e mentalização. Ah lá, deu uma travadinha aqui. Alguém pode dizer se está tudo jóia aqui? Ah, eu acho que nós estamos legal aqui Ué. ainda. É. Ah, internet. Eu Ah, eu quero acho te que ouvir voltou. mais. Voltamos? Para mim você manteve-se bem o tempo todo. Se alguém puder nos dar esse Ah, feedback aí, então, só eu que tá ruim aqui. vai mais para a Ah, eu acho que próxima. agora deu. Então Deixa eu tá ver. já, ó. Tá lá, tá perfeito. É. Fala um pouco mais da aurículo, então, se Ah, você então. tem Que alguma, estranho. alguma Ah. técnica para compartilhar com as pessoas. Ah lá, tá todo mundo. Tenho. Eu separei, eu estava pensando o que a gente podia fazer de exercício que dava para a gente fazer sem utilizar agulhas ou que dava para utilizar as mãos. E eu pensei em duas coisas muito interessantes. Eu estava tendo uma aula de aurículo aqui e esse meu professor é fascinante. E ele falou que na China antiga, as pessoas, as mães, eu vou até tirar o foninho aqui, as mães puxavam, literalmente puxava a orelha
das crianças no lóbulo aqui, no Olha lá, ó, inferior. Suzana, Então, Miguel e tia Sônia. ai, que delícia! Então, os chineses, as mães puxavam a orelha das crianças para baixo porque eles diziam que a criança ficava mais esperta. E É, daí, isso, né, vem com os estudos, como a aurículo, né, se a gente for pensar só nessa parte no microsistema, é como se fosse um feto invertido. Então, sim. a cabeça é aqui embaixo, depois aqui é a espinha, os braços, então é ao contrário, como se fosse um neném de cabeça para baixo. Então, Em posição essa. de do parto mesmo. Isso, exatamente, exatamente. Então, os estudos dessa acupuntura alemã, desse meu professor, tem alguns pontos aqui no lóbulo que eles são importantes. Como ele concentra a região da cabeça, então toda a parte psicológica, emocional, até dor de cabeça, a gente consegue trabalhar se eu massagear esse lóbulo. Então, se eu puxar para baixo, e essa região onde encontra aqui, que encontra com o rosto, né? Essa ponte, é onde fica a nossa parte de frustração. Então, até Olha. para os. Muito interessante, né? Até para ansiedade, frustração. Então, eles utilizavam. Esse meu professor, por exemplo, ele trabalhava muito com os pacientes daqui dos Estados Unidos que pós-guerra, os veteranos. Então, ele trabalhou 20 anos só com traumas. E ele fala que melhora muito se eu massagear, ou se, como a gente não vai colocar agulhas e nem sementes, se eu massagear o lóbulo aqui da orelha. Só de puxar para baixo já vai dar uma sensação de relaxamento, né? Já vai trabalhar o emocional. Então, tanto é que tem muita criança que faz isso, né? Fica lá Ó, tá segurando pedindo a para orelhinha. repetir isso. Estão pedindo aqui. Então, vamos lá. Nessa E região aqui onde põe o brinco, só puxar para baixo, eu vou conseguir dar uma sensação de relaxamento e vai trabalhar toda a parte da região da cabeça e emoções. Então, essa parte, deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui, tá aparecendo bem legal. tá? Essa região aqui que liga o lóbulo da orelha com a cabeça, essa região aqui, é responsável pela parte da frustração. Então, se eu tô me sentindo frustrado ou melancólico, essa parte da frente é a frustração e atrás tem um pontinho de ansiedade. Então, tá ansioso, Ah lá, aperta aqui, é, já fazer um vai carinho em si um mesmo e olha o carinho, quanto exatamente, benefício. já vai ajudando. E tem um ponto, né, se a gente quiser trabalhar, eu pensei em dois, né? Um na aurículo, que eu amo, a minha paixão é a auriculoterapia, e um outro no corpo. Então, tem um ponto que a gente chama de, deixa eu ver em português, é CV, não, é VC12 ou RAIN12. Né? É um ponto aqui deixa eu, nem sei se vai dar para ver, mas deixa eu mostrar. É um ponto aqui na barriga, então é onde junta aqui a costela com o umbigo. Metade do caminho é esse ponto. Então, se você pegar o umbigo para cima, onde junta a costela aqui, onde começa o Vzinho, então esse pontinho aqui do meio, metade do caminho chama esse ponto de VC12. E ele é um ponto coringa. Ele é um Hum, ponto responsável por liberar toda a parte digestiva. E é um ponto que a gente usa muito na acupuntura para liberar traumas também, para relaxamento. E cada vez que eu consigo estudar mais sobre acupuntura, eu vejo essa conciliação da acupuntura com o sistema digestivo, como é importante. Então, como é importante a gente fazer tudo funcionar, principalmente no nosso segundo cérebro, né? Que agora até parece melhor, até melhor que o primeiro fazer funcionar. Então, esse massagear, ele é um ponto doído, ele é um ponto de tensão, mas se a gente massagear, então o VC12 e aqui o lóbulo da orelha, você já vai sentir uma como diferença massagear de que também nessa. maneira? Pode massagear sentido horário.
um Tá. pouco de pressão no sentido horário, massageia o ponto, né? A gente tem outras técnicas, pode usar a moxa, né? Que é maravilhosa. Então, mas assim, tem que ter uma supervisão, né? Tem que ter um profissional responsável para usar essas outras técnicas. Mas só de massagem você já vai ver que você já vai liberar essa sensação aqui na boca do estômago e aqui de Aham. relaxamento para começar bem o dia, assim, e ir liberando frustração e ansiedade, esses pontos de massagear o lóbulo da orelha para baixo, puxar bem, bem sutil, bem com amor, você já vai ter um efeito diferente no seu corpo, com certeza. E são técnicas simples e que nos traz um benefício tão rápido, tão instantâneo. O que a gente precisa é estar presente para praticar, né, Lídia? Para se Praticar, utilizar sim. dessas técnicas para a gente poder receber esse benefício ainda mais nesse período que as pessoas estão emocionalmente instáveis, Uhum. estão emocionalmente fragilizadas com toda a situação, está tendo olha lá, a Renata dando positivo, porque nós estamos num momento fragilizados. Eu tenho a impressão que a gente vai. Não, não, ainda tem mais tempo. Eu olhei e falei, ué. Mas Ele está dizendo, oi, agora que é o Miguel digitando. A gente ter as ferramentas, mas se a gente não pratica, né, a gente não está. E esse ponto da barriga pode doer? Sim, como ele é um ponto muito importante e ele é um ponto chave, a gente chama de pivô. Ele é um ponto naturalmente já de tensão, você vai sentir porque ele é diferente do resto da barriga. Então, pode, dependendo de como está a sua emoção ou se tiver algum problema digestivo, ele pode doer mais, sim. Por isso que a constância, então, todo dia massagear esse ponto, ele vai liberando essa, esse meridiano. O meridiano passa bem no meio, assim como se a gente nos dividíssemos ao meio. Então, ele já vai liberando toda a tensão do corpo inteiro. Então, é um ponto muito importante, mas E os continua fazendo sete até para. chakras? Os sete Já, chakras já, principais já são passa. os Não, continua. são os vórtices, né? O encontro Uhum, uhum, desses canais, né? E os três inferiores dos sete principais, eles estão ligados à uhum, nossa emoção, né? Então, o uhum. chakra aqui nessa região onde você colocou deste ponto, como é que é o nome do ponto? Ai, deu uma travada lá com a Lídia. Vamos lá. Vamos esperar, ver se Aí, voltou. Então, esse voltou. ponto, Eu como é não que sei se chama é esse onde eu tô ponto aí? aqui na casa. Esse ponto é VC12. Pode procurar lá Descer. na internet. Ou REN, a Tá. REN 12. Pode Uhum. procurar na internet, você colocar ponto de acupuntura VC12, ele vai mostrar certinho onde que é, mas é bem no meio. Sim. Então, é um ponto de muita. Olha lá. O Tem Leone, tem alguma alguma dica? dica para ajudar? Então, para ajudar na ansiedade, a gente pode trabalhar esse ponto de novo aqui da orelha, puxar para baixo, né? Fica alguns minutos fazendo esse exercício, né? Pinça, né? Tanto do lado de dentro, do lado de fora, você já vai ter uma sensação de ansiedade, a sensação de ansiedade diminuir. Ou fazer o TFT também, que é É, maravilhoso, são, depois são do Coringa. e a ansiedade é quando a gente deixa a mente ir lá para frente, ficar na expectativa do que pode acontecer. Então, se eu juntar a presença de que eu estou fazendo isso por mim, estou observando a Uhum. mim,
que eu trouxe, que intensidade, o que eu senti com a ansiedade. A ansiedade tem lugar no corpo. Algumas pessoas com ansiedade impactam justamente no estômago, outras é na garganta, outra é no Uhum. peito. Então, perceba o que está em você, aonde está essa intensidade, começa a massagear para você ir se observando dessa redução, dessa sensação, isso já te traz para a presença. Né? Porque não Uhum. adianta eu ficar aqui, vai adiantar, mas se eu ficar aqui e pensando, deixando a minha mente vagando, eu não percebo o benefício que eu estou me fazendo, eu não me Uhum. incluo no que eu não, nem reconheço o que eu estou fazendo por mim e perco a Sim, oportunidade do momento presente, né? é. É o que a gente chama de intenção. A intenção, porque colocar agulha é fácil. Eu posso ensinar o Miguel a colocar agulha. Isso é só uma técnica. Mas a intenção por detrás de colocar agulha, ou por detrás de você fazer uma massagem, ou por detrás de você Explica quem é o respirar. Miguel. Ah, o Explica Miguel, quem é o filho da Miguel. minha prima Suzana, já é um moço, já é quase um moço, já. Ele está Acho que com é oito 8, ou né? 9 anos. 8, 7 Isso. ou 8. O Miguel Mas aprendeu barras de axis com a avó dele e eu teve vi. aqui presente no curso, tem o diploma dele, o certificado dele, e ele aplica barras de axis. Ah, ó, Tá eu, vendo? Já né, é um menino diferente já. 8 anos, olha Oito, lá. já, Sim. já tem algo Então, a mais, tá vendo, se Miguel? você ensinar o Miguel vai aprender. Mas continua agora. Ah, eu lembro, só de falar do Miguel, eu lembro uma vez quando o Miguel era bebê, a Suzana, minha prima, foi no consultório, no meu consultório, e eu tava tratando ela. E o Miguel tava chorando que tava com febre, até a tia Sônia tava junto. E daí eu falei, pedi permissão para a mãe, falei, posso pôr uma agulhinha aqui na orelha para ele parar de chorar, para diminuir a febre? A Suzana deixou e foi instantâneo. A gente colocou, fez um piquezinho aqui no topo da orelha, tirou uma gotinha de sangue e nas duas orelhas, né? 10 minutos depois ele estava dormindo. E depois, quando eu tive febre, fiz isso também. Então, é um outro ponto que a gente pode falar outro dia. Fenomenal para diminuir febre, melhor que qualquer remédio. Eu Ah lembro do lá. Miguel bebê, tá vendo? Aham. Ah lá, eu tava com É, 39 de eu vou febre. contar também, então, sobre mais uma bebezinha também. Num encontro em família, agora no começo do ano, antes da quarentena, creio que isso foi em fevereiro, a gente estava na casa da Lia, e a Laura tem a bebezinha dela que fez 1 aninho, dia 13 de fevereiro. E a Laura, quando engravidou, teve que fazer repouso para a Lara chegar ao mundo. E quando a Lara chegou, a Lara tinha algumas intoxicações, acho que com proteínas do leite, algo assim. E a Laura precisava muito cuidar da alimentação dela para amamentar a Lara. Bom, Uhum. próximo da Lara já fazer 1 aninho, e a Laura me contando sobre as questões emocionais que ela estava passando, com a dificuldade de sono da Lara, dela. Enquanto ela me contava, eu fui fazendo o TFT nela. Entendeu? Eu podia segurar nela e fazer em mim, mas eu optei, Uhum. enquanto ela me contava, eu fui fazendo os tappings nos meridianos dela. E aí, no outro dia, ela me mandou a mensagem: Tia, a Laura dormiu super bem, né? Então, da Laura também atingiu a Lara, acalmou as duas. O benefício foi imenso. E a gente estava tratando enquanto estava numa festa, todo mundo ali presente, ela contando, né? Porque daí ela estava acessando na mente dela, ela compartilhando a questão, Na hora. problema que ela estava vivendo. Entendeu? Então, Uhum. enquanto eu fui batendo, fez esse benefício. Eu atendi essa semana uma mãe amamentando a filha e ela foi fazendo. Eu falei: olha, sua filha está sendo beneficiada aí. Né? Priminha do Miguel, a Lara. Tá vendo a É, família já? Mas é, é muito interessante. Eu quero até estudar mais depois o TFT, porque
vai de acordo com os meridianos. E tem tanta coisa para a gente estudar sobre os meridianos, o que eles são. Eu até estava vendo um estudo que teve um cientista que conseguiu, através de eu não sei que técnica que ele usou, mas ele conseguiu visualizar o meridiano de energia. Aí aparece uma fotografia ampliada, assim, né, de uma linha. E é impressionante como isso tá no nosso corpo inteiro, a gente troca energia. Eu estava lembrando de um ponto do TFT que você usa bastante, né, aqui da clavícula. Ele é um ponto do rim, chama rim 27. Ele é o último ponto do meridiano do rim. E o rim, apesar de a gente falar só problemas renais, por que não bate no rim, né? Qual que é o ponto do rim? O rim está muito interligado com o coração. Então, eles fazem esse trabalho juntos e eles são primos. Sim. Então, e o coração é toda essa parte emocional também. Então, quer dizer, você mexe no meridiano e automaticamente você já mexe em outro meridiano. E alguns pontos do TFT que eu achei interessante também, eu não, acho que com certeza você já sabe, mas esse ponto daqui, que é o VG26, e esse ponto daqui do dedo, eles são pontos alarmes que a gente chama. Então, se uma pessoa está desmaiando, está sentindo que está perdendo a consciência, se eu pressionar com força aqui, a pessoa volta. Então, são pontos-chave de energia. Então, olha quanta energia a gente tem concentrada aqui embaixo do nariz, esse ponto daqui, e nesse ponto do dedo, né? Quanta energia eu consigo. E eu já presenciei não era minha paciente, mas eu estava junto nessa ala e ela estava quase desmaiando. E o acupunturista pressionou, assim, e a senhora voltou, sabe? Foi impressionante. Então, são Então, pontos de muita é, no, energia. no TFT, já há catalogado vários casos de, se você estiver com uma pessoa desmaiada, Uhum, você pode tocar nela, colocar a mão no pé dela que seja, ou no ombro, e aí você vai no seu meridiano, você pode bater aqui, como você está com uma mão na pessoa, você pode bater no ombro que seja. uhum, Estimular esse e esse. A uhum. pessoa volta do desmaio. Então, Compreende? são, Porque tem a ligação elétrica mesmo. Eu estou uhum. tocando na pessoa e bato aqui, aqui, aqui. E eu tiro a pessoa do desmaio, que vem nesse ponto que você estava falando. Então, é Entendeu? um ponto O já que bem funcionou, conhecido da acupuntura. sim, o que funcionou para virar um algoritmo específico para isso foi a investigação de perceber que eu posso tocar no ombro, em qualquer parte for da pessoa, e faço em mim e trago a pessoa, mas precisa desta ordem. Bate aqui, aqui, né, nessa Uhum. sequência Na específica. sequência. Sim, Então, é fascinante como tudo vai encaixando, tá vendo? A acupuntura, o TFT e outras técnicas, técnica, até o sim. reiki, que eu recebi o reiki da minha amiga outro dia. Ela tá aí no Brasil, em São Paulo, eu estava aqui, e como a gente consegue sentir a energia. Então, tá em todo lugar e a gente faz parte desse todo. E como é gostoso ajudar, equilibrar e a gente melhorar a ansiedade ou qualquer outro bloqueio que tenha no corpo com técnicas de fácil acesso, né? Técnicas gostosas de serem feitas e outras coisas que não exigem medicamento, né? A gente não precisa, Muito ao qualquer coisa vai contrário, pode se liberar deles. se liberar deles. É. Agora Sim. aqui nos Estados Unidos estão usando, tem uma lei já que agora a acupuntura ela é o principal tratamento para a liberação de vícios de opioides. Só aqueles remédios tarja preta que causam dependência. Então aqui a acupuntura é o principal agora. A lei acho que é desse ano. O principal tratamento para a liberação desses vícios de remédio. Então, quer dizer, é É, só ganho que a gente tem. justamente. No TFT há níveis também, né, de aprofundamento de capacitação, né? Este nível 1
de estudo com o TFT, Coringa, que eu utilizo, e outros mais, né, que não dá para compartilhar aqui assim com o público, 80% das pessoas, dos casos, né, resolve-se nesse nível. Uhum. Outros 20% precisam de um nível mais avançado, de uma atuação mais específica. Mas, então, são 4 níveis, acabou de se acrescentar um 4º nível, que consegue se investigar enquanto a pessoa fala, com o tom de voz, em que área específica, para você Uhum. preparar uma sequência algorítmica específica para a pessoa. Não é Olha que lindo legal. para trabalhar? Maravilhoso. É Já maravilhoso. vai ser aí uma próxima pós-graduação. É algo divino. E aí, me fugiu aqui o que eu ia falar. Bate aqui Do para poder TFT? estar lembrando. Mas sobre os casos, é muito gratificante a gente receber o feedback de que a pessoa se liberou de medicamento, não é? Nossa, demais. É demais. Eu tenho alguns casos no currículo, assim, de que até eu. Você faz a acupuntura, você acredita eu acho que vai melhorar isso, aquilo, e acaba sendo uma coisa maior do que você imaginava com Sim, alguns pacientes, assim, que você fica, nossa, até eu tô de boca aberta, sim. porque e são técnicas que eu sou a fisioterapeuta, mas eu acredito na junção. Mas a Sim. acupuntura é a minha paixão. Então, estudar mais profundo e como a gente acaba estudando um pouquinho, daí acaba passando por uma outra coisa, acaba vendo uma aurícula interessante, alguma outra técnica, TFT. Então, dá para você incorporar e atender um paciente e melhorar de tantas outras maneiras, de tantos benefícios. Sim. Então, são técnicas que a gente só agrega. Sim, e Só é agrega. uma riqueza mesmo a gente ir bebendo em várias fontes e vendo o quanto muitas fontes diferentes estão falando da mesma coisa lá, Daniel, É o Claudinho. meu primo também. Então, Daniel é o torrino, por exemplo. Já tem outras técnicas de pontos que dá para usar nessa parte de otorrino. Então, é bem até o TFT também, Sim, para melhorar, né? Agora aham, aí tá frio, aqui tá ficando calor, mas aí já tá frio, aí já sim. vai utilizando de outros recursos junto com a medicina tradicional. Lídia, nós estamos chegando no final, mas eu quero Ah, agradecer é. muito, Ai, muito essa eu que oportunidade, essa agradeço! contribuição, essa riqueza de informação. A gente precisa divulgar muito as técnicas energéticas, quais são as doenças dentro que pode ser usada a acupuntura. Ah, Rapidinho, Daniel. pode ser sinusite, rinite, qualquer inflamação do ouvido. Tem muito ponto aqui na região do ouvido, na região da face, até de garganta. Então, Daniel, dá para Aham. tratar bastante coisa aí. Dá, né? E muito das questões aqui tem a ver com o estado emocional, com a irritação, né? Com Uhum, a dificuldade de lidar com a coisa, né? O it, né? Sinusite, rinite. Então, tudo. que lindo tudo isso, Amanda. Ai, que Que bom! bom, nós vamos ter a oportunidade, porque eu sou da opinião que é imprescindível que a gente faça essa contribuição de espalhar esses conhecimentos para que as pessoas possam. Ah lá! Ai, que delícia! Ai, eu que Delícia! Foi muito... adorei, Magda. Você sabe que eu sou Nós sua vamos fã. fazer. Eu sou sua fã também. Nós Então, temos. sempre que precisar, se quiser bater um papo, a gente pode entrar mais até sobre o corona, tem a visão da medicina chinesa sobre o corona. Sim. E se quiser, a gente pode bater outro papo. E se alguém tiver dúvida, pode mandar também perguntas no Face, no Instagram, eu posso responder se eu souber. E é Ó, sempre um prazer.
se quiser já pegar. A Sofia está falando marcar a próxima. Se na próxima Por sexta mim, você estiver disponível, já sempre. fechou. Eu vou Sexta-feira ter que vem a aula gente daqui está a aqui. pouco também, mas sexta-feira esse horário para mim tá excelente. Se quiser, Então podemos tá bater um ótimo. outro papo. Legal. Então, Ai, que combinado. legal. Ai, Estamos que aqui de bom. volta na próxima sexta. Vai ser Então tá excelente. bom. Olha lá. Ai, que Olha delícia, lá, Renato Magda. É falando. Então sempre tá um ótimo. prazer. É sempre um Tá me prazer entendendo. compartilhar com você. Os Eu sou sua benefícios fã. da quarentena fez a gente Tá ir vendo? para a internet, ó, um imenso Tá prazer te vendo? E encontrar. agora a gente está mais perto. Então, Justamente. combinado. Sexta Sexta-feira que que vem a vem gente a está gente aqui. se volta. A gente volta em outros assuntos. Isso. Um beijo, Beijo. querida Magda. Obrigada a vocês Beijo, todos. agradeço a Obrigada mesmo. todos. Muito bom. Até mais. Olha lá, sobre o corona, já estão pedindo. Ah, então fechou. Já vou deixar a pauta aqui já gravadinha, assim, resolvida para a gente conversar. Legal. Então Tchau, tá bom. tchau, minha Beijo. querida. Beijo a Tchau. todos. Beijão, querida.